É isso aí. Isso aí, pessoal. Boa noite, boa noite. Tô entrando aí rápido, isso aí. Isso aí. Boa noite, Magalhães, Clay. Salve, F. Tomás. Luciano Viegas, mais uma noite, é isso aí, é isso aí. Sextou, Renata Moda, é isso aí, sextou. É isso aí. Tomás estava preocupado, é isso aí. Acho que foi você que eu respondi agora aqui no WhatsApp, né? Alain Bruno, vamos lá. Tá claro, é isso aí. Eu tenho que perder essa mania, cara. Tem que perder essa mania. Só entrar mais aí, mas o pessoal entrar aí. Hoje muita coisa para falar, hein, gente? Novamente, hein? Bastante coisa aí. Só coisa interessante hoje. Hoje vou dar uma viajada, um pouco de viajada aí. Fabiola entrando. Josi, Henrique danado. Vamos lá, esperar o pessoal chegar mais um pouquinho. Tá aumentando bem aí, vamos lá. A Velar também, o Vapo. Estuda até agora, é isso aí. Momento de transformação, né, gente? Se a sua cidade tá mudando, a gente vai mudar também, né? Mudar pra melhor, né? Tá claro, virou marca do professor, isso aí. Isso aí é. Então agora fica, tá claro, né? Boa noite, Rick. Andressa tá entrando. Diego. Carolina. Renata CGM. AGV. Andréia, Vini Siqueira, Fernando Siqueira. Vamos lá, né? Vamos lá, Andréa Batista, Patrícia, Fernanda, Jovison, Paulo Roberto, e entraram mais uns. Tá aí, vamos lá, vambora, vamos lá. Vamos lá, galera. Vambora. Mais uma Seja de Estudo, tamo junto, Eduardo Mendes, é isso aí, vamos lá, né? Vambora, mas tá legal. Vamos lá, boa noite, Patrícia. Tô mais certa do que tá claro, é isso aí. Tô mais certa, é isso aí. Pessoal, vou falar hoje de penal, tá? Fala, Silvana, não vou esquecer de você não, Silvana Lima, jamais. Todo mundo. Hoje vamos falar de penal, galera, tá? Vou falar de direito penal e vamos falar de direito penal parte geral, tá? E penal parte geral, só de cara você já pega do artigo 1º até o artigo 120, tá? Já tem cara de saiu errado, professor, é isso aí. Bora. Então prospera, é isso aí, vamos lá, galera. Então olha só, quando a gente fala de penal parte geral, você estuda do artigo 1º até o artigo 120, tá? Do 120 em diante começam os crimes em espécie, tá? Mas hoje eu queria falar com vocês, inclusive o pessoal do grupo fechado da nossa lista tá com todo o Word que eu mandei pra eles, todos os temas que eu quero falar aqui. E hoje eu quero falar de umas coisas assim que quando cai em prova derruba todo mundo, cai em prova toda hora. Mas quando cai, derruba todo mundo, tá? Vamos conversar o seguinte, vamos lá, vamos primeiro falar de um princípio, tá? Então, quando você estuda direito penal, eu queria falar hoje sobre princípios, né? IACOMS, é isso aí, sobre princípios, tá? Então, você tem sempre o princípio da legalidade, princípio da tipicidade, princípio da adequação social, princípio da lesividade, princípio da intervenção mínima, né? Isso, eu queria falar com os senhores agora o princípio da insignificância e o princípio da bagatela. Eu queria dar alguns pontos específicos sobre a significância da bagatela. O que é isso, gente? A função do direito penal é de proteger os bens jurídicos mais importantes para o convívio em sociedade. Então, se você perguntar de forma na lata, André, o direito penal serve para quê? Olha, ele tem 4 grandes funções, né? Uma função de controle da violência estatal, uma função motivadora, para motivar as pessoas a terem comportamentos socialmente adequados, mas de controle da sociedade. Agora, o grande instrumento do direito penal é a proteção dos bens jurídicos mais importantes para o convívio em sociedade. Tá? Caiu numa prova interessante o que seria constitucionalização do direito penal. André, o que é a constitucionalização do direito penal?
Alguns autores falam o seguinte, que na verdade o direito penal só pode proteger os bens jurídicos que também são protegidos pela Constituição. Entendeu? Então o legislador ele não pode escolher bens jurídicos a serem protegidos que também não estejam protegidos na Constituição. Entendeu? Então é o ponto que existe entre direito penal e direito constitucional. Uma questão que caiu muito, gente. Olha a pergunta que o cara me faz. Acho que foi na prova oral da AGU, se eu não estiver errado. O cara falou o seguinte: André, doutor, a Constituição pode criar crimes? É possível que o poder constituinte possa criar crimes? Sim ou não? Aí vários candidatos entraram no caminho errado, né? Falaram, bom, se a lei pode criar crimes e a Constituição está acima da lei, pode. Não é isso? Quando o cara falava que pode, o examinador baixava o olho, ih, meu amigo, já era, estuda mais, para a próxima. A resposta certa era o seguinte, olha, pode sim, mas não deve. Por que a Constituição não deve criar crimes? Porque, na verdade, como a nossa Constituição ela é rígida, ela não poderia ser alterada de forma tão rápida quanto ocorrem os crimes. E o que ele queria que a pessoa respondesse é que a Constituição ela não cria crimes, mas olha que interessante, ela cria mandados criminalizantes. Mandados criminalizantes. O que é isso? A Constituição não criminaliza, mas ela manda a letra. Entendeu? Ela manda a letra. Olha, tô te mandando a letra, hein? O que é mandar a letra? Mandados criminalizantes. Olha, você cria o crime que vocês quiserem. Agora, tráfico, tortura e terrorismo, eu quero o quê? Que a punição seja severa. Quando eu falo de racismo e ação de grupos armados, olha, não vai ter prazo para punir esse cara não. Quando ele chega, ele fala lá no artigo 227, acho que parágrafo 5º, olha, crimes contra menor, contra criança e adolescente serão punidas com severidade. A doutrina entende que isso é chamado mandado criminalizante. Então, qual é a pedra de toque entre a Constituição e o direito penal? Olha, o direito penal tem que se pautar na Constituição. A Constituição nos manda princípios. E dentre o que ela fala, ela manda mandados criminalizantes. Então ela fala pra gente o seguinte, olha, eu não vou criar crimes, quem cria crime é o legislador infraconstitucional, mas eu vou mandar a letra, os mandados criminalizantes. Aí você pergunta, poxa, por que a Constituição não cria crimes? Por dois grandes motivos. Primeiro, que não é a função da Constituição. Segundo, a Constituição, como ela é rígida, eu não poderia introduzir ou criar crimes de forma muito rápida, porque a forma de alteração da Constituição ela é muito difícil, ainda mais se for uma cláusula pétrea, tá claro? E ainda tem as cláusulas pétreas ainda. Então, para lá e para cá. Então, o que vai na Constituição? Olha, a Constituição fala o seguinte, não pode haver o quê? Não pode haver vedação do excesso e nem pode haver a proteção insuficiente. Então, com relação a menor, tem que punir com severidade. Os crimes de racismo e ação de grupos armados serão imprescritíveis. Os crimes hediondos e os equiparados serão o quê? Insuscetíveis de anistia, graça e indulto. Não é isso? Serão inafiançáveis. Então a Constituição ela manda a letra. E o que me interessa é que, como o direito penal protege bens jurídicos, e os bens jurídicos mais importantes, pelo princípio da lesividade, eu só cometo crime se eu ofender esse bem jurídico protegido pela norma. Então, André, quando é que a pessoa comete crime? Quando ela ofende a lei penal. E qual é a função da lei penal? Proteger os bens jurídicos. Então você comete crime quando você ofende um bem jurídico protegido pela norma. E o bem jurídico do homicídio é a vida, do roubo é o patrimônio e a integridade física, não é verdade? Do estupro é a liberdade sexual da pessoa. E o que me interessa é que no princípio da insignificância, o princípio da bagatela, foi um princípio criado o seguinte: quando houver lesões ao bem jurídico insignificantes, eu devo considerar o quê? Como fato atípico. Então, se por exemplo o crime de furto protege o patrimônio, se eu ofender o seu patrimônio de uma forma muito pequena, bastante insignificante, eu vou considerar como fato atípico. Não vou entender como se fosse crime. Ok? Então, por exemplo, pequenas ofensas, uma lesão corporal muito leve, não é isso? O furto de uma caneta Bic, todos esses são crimes que eu vou deixar de considerar como fato típico, porque houve ofensa ao bem jurídico, mas ela foi o quê? Insignificante. Agora, o Supremo Tribunal Federal falou o seguinte, olha,
Nós não podemos aplicar a insignificância da bagatela de forma indistinta. E ele criou alguns parâmetros. E o pessoal que é aluno meu, presencial, sabe que eu tenho um método mnemônico para ele, que você não esquece mais. André, quando é que eu aplico insignificância ou bagatela? Não pode ter o pior. P-I-O-R. Pior. P-I-O-R. André, quando é que eu aplico insignificância ou bagatela? André, eu machuquei a pessoa muito de leve. André, furtei 20 reais dela. Pode aplicar insignificância da bagatela? Pode, desde que não tenha pior. O que é o pior? Critério do Supremo Tribunal Federal. P, periculosidade. A conduta não pode ter periculosidade. Ausência de periculosidade social da ação. Então a conduta não pode ser perigosa. Primeiro critério. Isso, pior. Segundo, gente, inexpressividade na lesão ao bem jurídico. Quer dizer, na verdade, a inexpressividade tem que haver uma lesão inexpressiva à vítima. Então, se eu falar que eu vou furtar uma bicicleta de uma pessoa velha, mas se essa bicicleta for muito importante para ela, talvez não aplique a insignificância ou bagatela. Periculosidade, a lesão ao bem jurídico tem que ser inexpressiva. Mínima ofensividade da conduta. Não pode haver ofensividade na conduta do agente. E o R, reduzido o grau de reprovabilidade da conduta. Então eu tenho, não pode ter periculosidade, a lesão tem que ser inexpressiva, não pode haver ofensividade na conduta e não pode haver a reprovabilidade. Decorou pior, beleza? Mas André, quais são os mecanismos que a gente vai ter que ter na cabeça? Tá? O que o Supremo Tribunal Federal falou? Tá? Os tribunais falaram o seguinte: André, me tira uma dúvida. Especificamente, o cara é reincidente. Então eu vou lá no artigo 63 do Código Penal, fala que reincidente quem é? Quem comete crime, é condenado, transita em julgado e depois do trânsito em julgado ele comete uma nova conduta. Eu estou dizendo para você que o cara cometeu um crime, foi condenado, transitou em julgado, pagou pelo que ele fez, tá limpo e depois ele comete um novo crime. Ele é um reincidente. André, o reincidente aplica-se o princípio da insignificância ou da bagatela? É aplicável o princípio da insignificância da bagatela? Sim ou não? Se vier para você jurisprudência do STF, ele fala o seguinte: não. O STF não admite a aplicabilidade do princípio da insignificância ou da bagatela para o reincidente em razão do R, reprovabilidade da conduta. Já o STJ fala o seguinte: olha, não, tá? Eu vou ter que ver no caso concreto. Então, se cair na tua prova, né? Os tribunais, ok? Aplica o princípio da insignificância da bagatela? Sim. Qual é o requisito? Pior. STF aplica para o réu reincidente? Gabarito? Não, ele afasta, ponto. Ok? E o STJ? Eu tenho que ver no caso concreto. Beleza? Primeiro detalhe interessante. STJ e STF, não há dúvida nenhuma que a habitualidade criminosa afasta, sem dúvida nenhuma, o princípio da insignificância ou bagatela. Então, se o cara é criminoso habitual, o cara, ele habitualmente, ele furta, ele gosta muito de acordar de manhãzinha, ir lá no supermercado e pegar um negocinho. O café da manhã dele é esse. Ele pega o pão na padaria lá, habitualmente, afasta o princípio da insignificância ou da bagatela. Tá? Outra questão interessante. E outro muito interessante que é o seguinte: com relação aos crimes ambientais e aos crimes militares. Crimes ambientais, não esquece mais isso. André, é possível aplicar o princípio da insignificância ou da bagatela para crimes ambientais? Tá, o que falou o Supremo Tribunal Federal? A preocupação dos crimes ambientais é com o meio ambiente ou com o equilíbrio ambiental? O Supremo falou que a preocupação é com o equilíbrio ambiental. Então, condutas ofensivas ao meio ambiente que não afetem o equilíbrio ambiental, é possível aplicar o princípio da insignificância da bagatela. Então lembra da palavra equilíbrio ambiental. André, qual é o bem jurídico protegido no homicídio? A vida. E no patrimônio? E no roubo? Patrimônio. E nos crimes ambientais? O meio ambiente? Não. O equilíbrio ambiental. É o meio ambiente em si, mas eu aplico a insignificância da bagatela se houver não houver ofensa ao equilíbrio ambiental. Tá claro? Com relação ao militar, André, é possível aplicabilidade nos crimes militares?
E aí o Supremo enfrentou isso, o STJ enfrentou bem isso, ele falou o seguinte, olha só, nós temos duas vertentes. Primeiro, não há dúvida, então ele tem dois critérios. Primeiro critério, não há dúvida nenhuma que eu só posso aplicar o princípio da insignificância ou da bagatela para crimes militares se não houver ofensa a dois princípios basilares dos militares, hierarquia e disciplina, ponto. Então, André, é possível aplicar o princípio da insignificância ou da bagatela para crimes militares? Olha, cara, se houve ofensa, hierarquia e disciplina, nem pensar. Então, para aplicar a insignificância da bagatela, o crime em tese tem que ser uma lesão insignificante, claro, é isso, mas não pode ter havido o quê? Ofensa à hierarquia e disciplina, claro. Primeiro critério. Não tendo ofensa a isso, aplica a bagatela sim ou não? Não sei. Vou para o segundo critério. Qual é o segundo critério? O STJ entende o seguinte: se a aplicabilidade da insignificância ou bagatela ofender, der um sentimento de impunidade, de injustiça nas relações militares, eu não aplico o princípio da insignificância da bagatela. Então, como entre os militares a hierarquia e disciplina é algo muito firme, é a base das relações militares, eu só aplico se não houver ofensa à hierarquia e à disciplina e não houver aquele sentimento de quê? De impunidade, de fragilidade nas instituições militares. Beleza? Tranquilo? Outra questão interessantíssima, que o STJ ele fala o seguinte, olha, para aplicar a bagatela eu tenho que olhar também a vítima agora. Então não adianta ser um valor inexpressivo, não é isso? Não ter reprovabilidade, ainda que não tenha o pior, não seja periculosidade, né? Bom, já sabe, eu vou olhar a vítima agora. E quais são os dois pontos que eu tenho que olhar a vítima? Primeiro, eu tenho que avaliar a extensão do dano causado àquela pessoa. Então muitas vezes você ofende de um valor insignificante, mas para aquela pessoa a extensão que aquilo pode gerar é muito grande. E outro caso muito interessante é o chamado valor sentimental. Muitas vezes uma caneta não vale nada para você, mas para mim vale. Porque essa caneta aqui, tô chutando, foi o meu tio que me deu antes de morrer. 2 dias antes de morrer ele me deu. Deu um beijinho e falou, meu sobrinho, fica para você. Isso tem um valor sentimental para mim absurdo. Então se o cara furtar aquela caneta sabendo do valor sentimental, ainda que seja uma caneta 0.5 Pilô Super Grip, que não vale nada, deve valer R$5, a caneta para mim vale muito. Então é valor sentimental e extensão do dano. Beleza? Tá claro? Claríssimo? Agora se liga na súmula 589 e 599. O que fala a súmula 589? Já sentiu o que ela fala. Olha o que fala a súmula 589 do STJ. É inaplicável o princípio da insignificância da bagatela em crimes ou contravenções na Lei Maria da Penha. Então, de cara, lembra? Se bem que eu acho que talvez você não errasse, né? André, é possível aplicar o princípio da insignificância da bagatela na Lei Maria da Penha? Quer dizer, marido que dá uma porradinha de leve. Ah, professor, um tapinha não dói. Foi só uma bufetinha que o marido deu na esposa. Foi de leve, nem marcou muito ela. Não é isso? Pergunta da Andressa, tá? O agente tem que saber que o valor é sentimental? Claro, tem que saber. Ele sabe que ele está ofendendo. Apesar de ser um valor insignificante, ele sabe que para ele tem um valor sentimental. O agente tem que saber, claro. Senão seria hipótese de responsabilidade penal objetiva. Sem que haja com dolo ou com culpa. Tá claro? E a súmula 599. A súmula 599, muita atenção aqui agora. Que ela fala uma bobagem, mas é súmula. Que ela fala o seguinte: o princípio da insignificância ou bagatela não se aplica para crimes contra a administração pública. Não se aplica em crimes contra a administração pública. E aí, quando você vai na jurisprudência do STJ, ele mesmo se decepciona pra caramba. Mas fica atento que o princípio desse... Por exemplo, dá um exemplo, André. Claro. Tem resolução da Procuradoria da Fazenda Nacional, o seguinte: é aplicável o princípio da insignificância da bagatela para crimes de sonegação fiscal, para crimes de apropriação indébita de contribuições previdenciárias, crimes de descaminho no valor de até, gente, R$20 mil. Então a Procuradoria da Fazenda Nacional antes achava que era 10 mil, ela aumentou para R$20 mil. Crime de sonegação fiscal até R$20 mil, eu aplico o princípio da insignificância da bagatela. Aí ele vai lá para o crime de descaminho.
no crime de descaminho, 334 do Código Penal, se você introduz produtos no país de forma ilegal, sem pagar o tributo devido, se o que estiver sendo sonegado é até 20 mil reais, é possível aplicar o princípio da insignificância da bagatela e o fato é atípico. Pessoal, antes que sempre aluno meu pergunta isso, pô, o fato é atípico? Não vai dar em nada? Não estou falando isso. Estou falando que ele vai responder na esfera tributária, na esfera civil, na esfera sentimental, na esfera industrial. Na esfera penal, não. O fato é atípico. Ok? Beleza? Então, fica atento nessas súmulas aí, tá? Muita atenção, porque já caiu em prova para você falar sobre o princípio da bagatela imprópria. Princípio da bagatela imprópria. O que é isso? Gente, se a bagatela ou insignificância torna o fato atípico, André, o que é o princípio da insignificância ou bagatela? O fato torna-se atípico, não é crime. Na bagatela imprópria, o fato é típico, o fato é ilícito, o fato até pode ser culpável, porém a pena se faz desnecessária. O crime houve, há reprovabilidade, porém a pena se faz desnecessária. Em casos específicos, a pena se faz desnecessária. Foi basicamente o que o juiz aplicou quando uma mulher entrou no supermercado, só que ela pegou bens de alto valor. Não era um valor insignificante. Só que quando ele pegou, prendeu, era um alto valor, ela estava desesperada, que ela tinha 4 filhos, estava com 5 meses de aluguel atrasado, e o inquilino estava dizendo que ela ia sair. Então o valor, a lesão ao dono da loja foi até significativa. Houve uma lesão expressiva no dono da loja, mas ela fez aquilo para poder vender e pagar os aluguéis para que os filhos não fossem para a rua. Então o juiz entendeu, ele aplicou assim, ó, não aplico a bagatela própria, mas vou aplicar a bagatela imprópria. Por quê? Porque se eu prender essa mulher com 5 filhos, eu pioro o problema. Então eu entendo que você cometeu crime, não há que se aplicar o princípio da insignificância ou da bagatela própria, porque o que você furtou foi alto, mas eu vejo que a pena se faz desnecessária. Eu vou falar para que você resolva o seu problema em outra esfera. E aí que eu falei com o pessoal do meu grupo fechado hoje, da minha lista de transmissão, que eu falei chamado princípio da última ratio, última razão. André, o que é o princípio da última ratio ou intervenção mínima? O direito penal só deve punir condutas quando as punições cíveis e administrativas elas forem insuficientes. Sempre que uma punição administrativa ou uma punição civil for pouco, é que eu vou punir alguém criminalmente. Princípio da insignificância e o princípio da última ratio. Ok? Junto disso, o princípio da adequação social. E o princípio da adequação social é aquele princípio que diz que eu só devo escolher crimes, só devo punir condutas que a sociedade não aceita. Muito interessante isso. Eu tive um aluno que me mandou, eu lembro que na época eu usava Facebook um pouco ainda, nunca usei nada disso, né? Ele mandou um vídeo dos Trapalhões. Pô, eu estava dando aula de adequação social. Falando, olha, existem crimes que a sociedade aceita, outros não aceitam. Como, por exemplo, o exemplo que eu sempre dava em sala de aula, que é a luta de boxe, que é o MMA. Se eu falar pra você, se sair na porrada na rua é crime, claro que é crime. Quem dá soco na cara de alguém é lesão corporal. Mas lá dentro do MMA, no octógono, não é por quê? Porque a sociedade aceita. E tá dentro das regras do MMA. E o que é interessante é que um aluno meu me mandou um vídeo pelo Facebook, lá atrás, há muito tempo atrás, dos Trapalhões, cara. Era um vídeo dos Trapalhões, entendeu? O vídeo dos Trapalhões, onde um quadro que passava no domingo, antes do Fantástico, que era programa piada e para criança, adulto também gostava, que era uma cena interessantíssima, que coisa horrível de falar isso hoje, que era o Didi, o Dedé e o Zacarias esculhambando com o Mussum, chamando ele de urubu, falando que ele só fazia besteira pela cor dele. Quer dizer, brincando disso. Aquela época, na sociedade, aquela piadinha era aceita. Hoje ninguém se aceita mais. Não se brinca mais com isso. Por quê? Porque a sociedade muda. E o que é interessante, já queria falar com vocês uma coisa que caiu na prova, chamados crimes de plástico. André, o que é um crime de plástico? Pô, crime de plástico te dá a ideia de quê? De uma coisa meio artificial. E o que é o oposto do artificial? O natural. Então eu tenho crimes de plástico e os crimes naturais. André, o que é o crime de plástico?
O crime de plástico é um crime artificial, é aquele crime que é criado para resolver uma situação específica de um determinado momento. O exemplo que todo professor dá, todo mundo fala, que é o artigo 154A. Seguida deu provimento ao HC, o cara que possui antecedentes criminais, o furto cair de mão avaliado. Sim, isso aí, e vai casuisticamente. Então, o crime de plástico é o crime que, naquele momento, especificamente, eu crio um crime para solucionar aquele problema. Dá exemplo, André, o 154A. Estamos falando de uma pessoa linda, uma pessoa da Globo, uma pessoa conhecida, chamada Carolina Dickmann, que ela deixou o computador para fazer, sei lá, alguma coisa. O cara foi fazer algo no computador dela, viu as fotos dela nua. Aí ele fez a desgraça, o escarcéu todo. E aí o legislador falou o seguinte: caramba, não está sendo criminalizado o hackeamento de celular, de dispositivo eletrônico, claro. Então foi criado no 154A o crime de hackeamento, violar ou instalar vulnerabilidade. Olha que interessante. O direito penal passou a punir, sabe o que? Um ato preparatório. Cara, todo cara que é estelionatário do teu equipamento eletrônico, primeiro ele faz uma coisa. Das duas, né? Das duas, uma. Ou ele vulnera, ou ele viola, ou ele instala vulnerabilidade. Não me pergunta como é que é isso, não. Uma coisa é certa, ele tem o celular, ele faz o quê? Ele entra, ele viola. Ou então ele não entra, mas ele joga um vírus lá que instala o quê? Uma vulnerabilidade. Só esse ato seria atos preparatórios de outros crimes, que eu já posso punir esse indivíduo. E isso é chamado direito, crimes de plástico. E o que é engraçado é que podem cair outras coisas, que é o seguinte, André, o que é o direito penal de emergência? É isso. O direito penal de emergência é em razão do quê? Dos crimes de plástico. Por que direito penal de emergência? O direito penal de emergência, ele cria leis penais simbólicas, tudo muito parecido. André, o que são as leis penais simbólicas? O que é o direito penal de emergência? E o que é crime de plástico? Uma coisa leva a outra. O que é o direito penal de emergência? Dá um problema na sociedade e o cara quer resolver o problema com o quê? Criando crime. A pessoa passa a achar que todos os problemas na sociedade devem ser resolvidos à luz do direito penal. O cara esquece direito tributário, direito administrativo, direito civil, consenso. O cara esquece tudo. Isso é tudo diversa. Isso é a mesma coisa que pretexto. O que é pretexto? Não sei. Sei lá. Só falar pra ele aí, tá? O pessoal que quer fazer processo civil é lá no Juris ADV, meu amigo, tá? Sabe muito processo civil. Muito. Entendeu? Sancler, professor Sancler. Essas ideias assim do cara acompanhar, entendeu? Eu tenho na minha cabeça, os alunos que estão comigo, eu posso estar errado. Uma vez eu conversei com meu pai sobre isso. Falei, pai, ele falou assim, André, ele citou a frase de Santo Agostinho: se você fizer uma coisa que você está acreditando, Deus está contigo. Se você pode fazer a maior merda que você está fazendo, mas se você acredita naquilo, Deus está com você. Entendeu? É essa a ideia. Entendeu? Então eu acho que a galera que tá comigo lá no grupo lá, essa galera toda, em penal, processo e leis vai passar. Eu vou falar tanta coisa pra eles. Hoje fiquei falando só de princípios pra eles. Hoje é o dia dos princípios. Amanhã vai ser dia de exercício. Ficar fazendo pós exercício com ele. Já mandei pro pessoal hoje à noite. Mandei 20 exercícios. Vou fazer 20 exercícios. Vou ficar falando sobre exercício. Pronto, acabou. Se fizer isso até lá, pá, o cara vai e passa, pô. Entendeu? É o que eu acho, tá? Você tá falando amém, tamo junto, ok. Não sei se vai dar certo não, tá? Não sei não, mas eu acredito. Só acredito, ponto final, acabou. Entendeu? Então eu vou fazer tudo que vier ao meu alcance pra isso. É ponto, é isso. Mas vamos lá. Aí eu esqueci o que eu tava falando, né? Então direito penal de emergência. Eu uso o direito penal para solucionar isso. O livro do Zaffaroni, o livro dele é fantástico, ele fala o seguinte, ele fala da expansão do direito penal. O que é a expansão do direito penal? Tudo se resolve na bala, é isso. Tudo deve se resolver o quê? À luz do direito penal. Isso é um pouco perigoso, tá claro? Então eu tenho a expansão do direito penal, que gera o quê? Direito penal de emergência. Deu problema? Faz uma lei penal. O cara... Teve até uma época interessante que aquele cara foi esfaqueado no Rio de Janeiro, aqui no Rio de Janeiro. Queriam criar um tipo penal de estar com a faca. Quer dizer, o moleque esfaqueia o cara que é rico, que era médico. Qual é a solução que o governador queria dar? Pune
tá com a faca na mão. É direito penal de emergência. Mas o que vai acontecer? Vai criar chamadas leis penais simbólicas. André, o que é uma lei penal simbólica? É uma lei que não pega. O cara cria a porra da lei, penal pune, mas ninguém... Por exemplo, não é isso? Olha lá, vou falar, é muito material, eu mando mesmo, tô nem aí. Agora, tudo que tá ali pra mim é importante. Tudo que tá ali é importante. Todos os áudios caem em prova. Aquela porra toda cai em prova. O cara vai até o dia da prova. Entendeu? O cara vai, paga uma merrequinha por mês, o cara vai até a porra da prova tendo material pra ele. Entendeu? Fico doido pra botar em dia. Isso aí, eu vou mandando. Isso não vai ser só na quarentena, não. Vai ser depois, até o desgraçado passar. Aí passou, acabou. Não passou, vamos seguir, pô. Até passar. Tá? É pelo menos o que eu acredito. Não acredito em fórmula mágica. Quando eu falo o método mnemônico, pior, né? Se FUDES, isso a gente faz pra ajudar. Mas é o cara estudar, pô. Tá? O cara estudar e dá certo. Estuda, o cara vai passar, claro. Mas vambora. Tá? Então tenho isso. Leis penais simbólicas, direito penal de emergência, gera uma inflação legislativa, faz um montão de lei para resolver as coisas. Entendeu? É isso. E outra coisa, caiu na prova pro cara falar sobre crime oco, crime vago e crime de ouvido. Crime de ouvido, adorei. Não é ouvido não. Ouvido é com U, crime de ouvido. Mas vamos lá. Crime oco. André, o que é um crime oco? Pô, se é uma coisa oca, tá vazio. Não é isso? Crime oco, gente, nada mais é do que o crime impossível. Crime impossível. Tá, o que é o crime impossível? O crime impossível é o artigo 17 do Código Penal. Crime impossível, gente, é quando o cara quer cometer o crime, mas porque o meio que ele escolheu, ou o objeto que ele quer atingir, é absolutamente ineficaz ou impróprio. É o cara querer matar alguém com uma arma de brinquedo, ou o cara querer matar alguém já morto. Isso é um crime impossível. Eu tô falando que é o chamado crime oco. Tô dando exemplo. E ele perguntou também crime vago. André, o que é o crime vago? O crime vago, gente, é quando a vítima, vou falar mais bonito, mais correto, o sujeito passivo do delito, ele é indeterminado. Então, quando você comete um crime de homicídio, eu tenho um sujeito passivo determinado, que é o dono, que é o cara que morreu. No roubo é o cara dono do carro. Agora existem os crimes vagos, onde o sujeito passivo ele é indeterminado. Exemplo, os crimes ambientais. André, quem é sujeito passivo quando o cara comete um crime ambiental? Sei lá, as vítimas elas são indeterminadas. Ok? E isso pode cair para você o que seria a liquefação do direito penal. André, o que é a liquefação do direito penal? A espiritualização do direito penal ou a desmaterialização. Tudo babaquice, é a mesma coisa. Aí o cara bota o nome desse, tu fica pirado. Ai, meu Deus, ele falou sobre a espiritualização do direito penal. Tentei chamar um santo e não veio. É babaquice isso. Liquefação, espiritualização, desmaterialização, nada mais são do que os crimes vagos. O que é o crime vago? Se eu estou falando de liquefação do direito penal, significa dizer que esses bens jurídicos a serem protegidos estão o quê? Estão rarefeitos, estão difusos. Então, sempre que eu punir uma conduta onde o sujeito passivo é difuso, houve a liquefação do direito penal. Ok? Olha a pergunta da Angélica. André, tô aqui, você está falando aí, eu estou pensando, eu estou estudando, eu tenho raciocínio jurídico, não é isso? Ela está perguntando se o tráfico é considerado um crime vago. Minha amiga Angélica, tráfico, quem é a vítima? Quem é a vítima? Sou eu, você, então? É todo mundo. Somos todos. Houve é uma chamada espiritualização do direito penal? Sim, claro. Ok? Beleza? Então eu tenho essas ideias aqui. Crime de plástico e tal. Outra muito bacana, são chamados... Aí vou misturar um pouco agora, hein? Processo com direito penal. Caiu numa prova dessa aí do Ministério Público, uma segunda fase dessa aí, pro cara falar das decorrências processuais. Olha que bacana agora. Crimes multitudinários e crimes societários. Olha que interessante. Acabei de falar de crime vago. Quando eu falo de crime vago, eu estou vendo a vítima, o sujeito passivo. André, e os crimes multitudinários ou societários? Estou vendo o que agora?
Tô vendo agora o autor, o sujeito ativo. Existem crimes que o sujeito ativo, quem comete, são várias pessoas ou é uma empresa. Crimes societários ou várias pessoas. Me dá exemplo, André. O primeiro exemplo seria um crime cometido de torcidas de futebol, por exemplo. Uma torcida do Flamengo mata um vascaíno. Quem matou? Pô, cara, foram 36 flamenguistas. Saíram na porrada com 12 vascaínos e um morreu. Quem matou? Não sei, porra. É o chamado crime multitudinário. Ou então crime societário. Alguém fez a pergunta, ali a barragem de Mariana, a Fernandinha Rocha perguntou o seguinte: vem cá, e o crime de Mariana? O que é isso? Olha, ô Fernandinha, não sei não, mas foi um crime ambiental. Quem cometeu? Porra, também não sei. Por quê? Porque quem cometeu o crime foi a empresa. Mas existem donos da empresa. Quem são os donos? Traz o contrato social. Uma porrada de sócios. Dessa quantidade de sócios, quem é o culpado, galera? Numa boa. Ih, rapaz, tem um assassino aqui. Eu sou um assassino. Fecha a porta aí. Tá virando mania agora. Ele fica perguntando todo dia agora. A live vai ser que horas? Que hora vai ser a live? Já quer se meter aqui já. Crimes societários. É um rol, um grupo de pessoas. Várias pessoas cometeram crime. Qual é o importante? O que a prova queria que o cara fizesse? Falasse o seguinte, gente. Olha que... rixa. André, rixa é um crime multitudinário? Claro. Tá? Só que tem um detalhe. Nessa rixa, alguém morreu. Por que está falando isso? O que é interessante é que nos crimes multitudinários e nos crimes societários é admitido, gente, a chamada denúncia genérica. Perdão. Denúncia geral. André, o que é uma denúncia genérica? Olha só. Denúncia genérica não é admitido no ordenamento jurídico. O que é uma denúncia genérica? Não há definição do fato criminoso com precisão. Denúncia genérica não é possível no ordenamento jurídico porque ofende o princípio da ampla defesa. Se o promotor não descreve o fato com clareza, não tem como a pessoa o quê? Se defender porque ela não sabe de que fato que ela está sendo acusada. Não é possível a denúncia genérica. Ponto. Porém, o Supremo Tribunal Federal vem admitindo a denúncia geral. Alguém falou de bolinha aqui, ó. Tem sempre uma bolinha aqui, ó. Bola de tênis tá sempre aqui. Não é isso? Bateu uma bolinha. Tá sempre aqui. Não é isso? Essa aqui tá aqui que a molecada tava jogando comigo hoje. Batendo paredão lá. Lá na quadra squash aqui. Não é isso? Olha lá aí, falando aí, ó. Criptoimputação. André, o que é criptoimputação? É só você ver, né? O meu computador tá com a mensagem criptografada. Tá com a mensagem criptografada, ninguém entende essa porra. Mas por que eu tô dizendo isso? Tô dizendo que isso é uma denúncia genérica. Não pode. Agora, André, é possível a denúncia geral? Pode. O que é uma denúncia geral? Ocorre nos crimes multitudinários e nos crimes societários. O que é isso? A descrição do fato? Há. Mas esse fato, eu já digo quem cometeu? Não. Eu digo quem cometeu, quem foi? Os sócios da empresa. André, naquela porrada na gangue lá, naquele crime de rixa, que foram 37 pessoas, quem matou aquele cara? O promotor fala, não sei. Eu até vi o vídeo. Todo mundo deu um bico, um soco, um chute, um negócio. Não dá pra dizer quem matou. O que eu faço? Ofereço denúncia em face de todos. Agora, parte bacana. Vou individualizar a conduta no curso do processo. Então, denúncia genérica não pode, porque não há descrição com clareza do fato. É a chamada criptoimputação, isso aí. Agora, e nos crimes societários e nos crimes multitudinários? É possível a denúncia genérica? Não, mas é possível a denúncia geral. Descreve-se o fato e individualiza a conduta no curso do processo. Show. Beleza? Uma outra questão interessante é a chamada velocidade do direito penal. Isso aí, cara, caiu na prova, acho que da segunda fase do Ministério Público de Minas Gerais. Fale sobre as velocidades do direito penal. O que é isso? Tá? Na verdade, essa é a teoria do Jesus Maria Silva Sanches. Que é o seguinte, jogo rápido aqui, né? Já são 10h10 já. Como é que passa o tempo, né, cara? Outra coisa, vai ter a live depois aqui, logo em seguida aqui, vai ter a live de processo civil, tá?
lá no Juris ADV. Então terminou aqui, desse cara bonito, depois tu vai ver o outro lá, o monstro feio lá, que é o depois, de processo civil. É uma matéria um pouco abaixo, não é isso? Menos importante, mas é bom sempre aprender processo civil, subsidiariamente. Tô brincando, vamos lá. Que é o seguinte, velocidade. Então eu quero que você entenda que o Jesus Maria Silva Sanches, ele fala que existe direito penal de primeira velocidade, segunda velocidade e terceira velocidade. Mas já estão falando da quarta velocidade. Se cair na prova, jogo rápido, que é o seguinte, o que é o direito penal de primeira velocidade? Deu para sentir, né? Se é a primeira velocidade, é lento. Por que ele é lento? Ele é lento porque tem duas grandes características. Respeita-se o devido processo legal, respeita-se tudo que está na Constituição, mas eu posso prender. É isso. Mas aqui que é o direito penal de primeira velocidade. É aquele direito penal que respeita todas as garantias processuais, tudo que está na Constituição é garantido, e posso prender se ele for condenado. Ponto, primeira velocidade. E daí o segunda velocidade, já vou andar um pouco mais rápido. O processo vai andar um pouquinho mais rápido. É um processo que eu posso mitigar as garantias do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa. Eu vou mitigar a formalidade dos atos processuais. Eu dou uma mitigada, o processo vai ser mais rápido, mas eu não posso prender. Qual é o melhor exemplo? Lei do GCRIM. A lei do juizado especial criminal, o processo é rapidinho. Dá até para fazer conciliação. Porém, não posso prender. No GCRIM, não é possível, na conciliação, na transação penal, na composição dos danos civis, impor uma pena privativa de liberdade, mas tão somente uma pena restritiva de direitos. Terceira velocidade, que aí eu queria conversar com vocês agora, que é o chamado, gente, direito penal do inimigo. E o direito penal do inimigo, hoje eu posso ter a terceira velocidade. O que é? É você ter um processo bem mais rápido, sem observar todas as regras do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, podendo prender um indivíduo. Então eu tenho a primeira velocidade, que é devido processo, é lento e prende. Segunda velocidade, mais rápido, porém não prende. E o terceira velocidade é rápido e pode prender. Poxa, professor, mas isso é inconstitucional. Não é não, sabe por quê? Para essa teoria do Gunther Jacobs com K, Gunther Jacobs, ele entende que se os inimigos do Estado, eles não atentam contra a lei, mas eles atentam contra a própria Constituição. Para o Gunther Jacobs, quando eu falo de Fernandinho Beiramar, quando eu falo de milicianos, quando eu falo dessas pessoas altas, eu falaria de políticos com certeza, eles não atentam contra a lei, mas eles atentam contra a própria estrutura do Estado. E quando ele atenta contra a estrutura do Estado está definida onde? Na Constituição. Então, se esses inimigos do Estado não respeitam a Constituição, quando eles forem presos, também não respeitam a Constituição. E na Constituição está escrito o quê? Devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Então, você é inimigo do Estado? Então, quando você não respeitou a Constituição. Então, quando você for preso, eu também não vou respeitar a Constituição. Ok? Isso aqui, o pessoal do meu grupo fechado, eu mandei 10 críticas que a doutrina fala. Entendeu? Mas tem muita crítica para isso, que é a doutrina do Gunther Jacobs, que algumas pessoas querem adotar aqui. Que alguns governadores de estados, que começa o Rio e termina com janeiro, ele fala isso, olha, eu entendo que o cara que está na comunidade segurando o fuzil, ele é inimigo do Estado, então eu vou dar um tiro na cabecinha. Isso para alguns seria o direito de quarta velocidade. Olha que interessante. A quarta velocidade é aplicável para pessoas que cometem crime não... Diego perguntou, onde é que está isso? Está no livro dos Jesus Maria Silva Sanches, está no meu resumo, está no material... No material não botei não, só botei, não botei as teses, mas tá no meu material. Se alguém pedir pro pessoal do grupo lá, eu mando. Mas entenda, quarta velocidade, olha que interessante. Para o direito penal de quarta velocidade, é possível impor um processo sumário com pena de morte. Por que isso? Porque esse cara, ele não comete crime nem contra a lei, nem contra a Constituição, mas ele comete crime contra a humanidade. André, me cite um exemplo muito claro: Osama Bin Laden.
O Osama Bin Laden, gente, ele não atentou nem contra o dono do World Trade Center, nem contra o governador de Nova York, nem contra o presidente dos Estados Unidos, mas ele atentou contra todo o globo terrestre. Então, contra esse cara, ele tem que ter um processo sumário e com pena de morte. Para os adeptos da quarta velocidade, houve, com relação ao Osama Bin Laden, um processo, e justo e com sanção. Ele foi preso, no momento que ele foi preso, já teve um processo sumário ali, e eles o condenaram à pena de morte. E já fizeram a inumação no mar. Quarta velocidade. Primeira velocidade, devido ao processo legal, podendo prender. Segunda velocidade, devido ao processo legal mais encurtado, mas não pode prender. Terceira velocidade, devido ao processo legal sumário, rápido, podendo prender. E quarta velocidade, devido ao processo legal sumário, podendo matar. Ok? Essa de quarta velocidade não está no livro do Jesus Maria Silva Sanches. Ok? Até falando ali, a Daniele falou, citando, ó, houve uma pergunta, aí, engraçado, né? Faz um comentário e vem uma coisa na tua cabeça. André, qual é a diferença de direitos fundamentais para direitos humanos? Direitos fundamentais e direitos humanos. É óbvio que se tocam muito, mas a pedra de toque, gente, é que o direito fundamental está regido o quê? Internamente na nossa Constituição. E os direitos humanos estão regidos, em regra, em âmbito internacional. Ok? Olha só, a Andressa está perguntando ali, ó. Aqui no Brasil só vamos até a segunda velocidade, não é? Olha, Andressa, sim, mas já há quem diga que é terceira velocidade. Sabe que hipótese? Algumas hipóteses do regime disciplinar diferenciado, por exemplo. O RDD, e agora com o pacote anticrime, o regime disciplinar diferenciado para líderes de facções criminosas. Essas pessoas podem ficar agora no RDD, o que, gente? Por um prazo muito maior. Gente, regime disciplinar diferenciado são 2 horas de banho de sol e 22 dentro da cela. Eu tenho alguns clientes que estão no RDD, então tem presídios federais. Teve um conhecido, que eu não posso falar o nome, aqui do Rio de Janeiro, traficante do Rio de Janeiro, de uma grande comunidade do Rio de Janeiro. E a gente teve que ir lá em Rondônia para conversar com ele. Eu nunca me esqueci. A primeira coisa que ele me pediu, falou, doutor, me faz um favor, me traz o livro, para ver que o senhor vier aqui, o livro do Guinness. Eu sei com os meus alunos, do livro do Guinness. Por quê? Primeira coisa, ele nem me deu bom dia direito. Pô, doutor e tal, se apresentou, blá, 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 pequenininho, magrinho e tal, cão, não é isso? Não, por gentileza, me trazer o livro do Guinness que eu queria ler. Ok. Tô dizendo, ele falou isso pra mim, a gente já sabia já. Eu falei, vem cá, realmente você fica são 2 horas fora e 22 horas dentro de uma cela. Isso, Andressa, me parece ser o direito de terceira velocidade. Eu dou um tratamento mais gravoso, não por aquilo que ele fez, mas por aquilo que ele é. Você é perigoso, você é inimigo do Estado, e eu vou te dar uma pena mais grave sem um processo normal. Eu acho que eu falei, bom, é isso aí, não sei de nada. Tá? Outra coisa que me perguntaram também no grupo, eu queria falar aqui uma questão interessantíssima, é que falaram sobre o direito penal subterrâneo e o direito penal paralelo. O que é o direito penal subterrâneo e direito penal paralelo? Muita atenção aqui agora. Deve estar chutando aí, alguns aí chegaram mais ou menos perto, né? Tem número o nome dele. O nome dele tem número. Tô falando demais, né? É o seguinte, direito penal subterrâneo e direito penal paralelo. O que é isso, gente? E aqui eu queria terminar com vocês falando um ponto, não falei metade do que eu queria falar, que é o seguinte. Só pra gente começar a pensar que talvez eu continue depois, não é isso? Numa outra live nossa aí. Fica sempre um rabo, né? Uma hora fica pouco realmente. Que é o seguinte, o Eugênio Raul Zaffaroni, ele tem um livro fantástico, que ele fala das chamadas agências criminalizantes. Então, ele parte de um pressuposto do seguinte, olha só. O que são as agências criminalizantes? Ele fala que no livro dele, tá? Essas agências criminalizantes são agências estatais, órgãos do governo, que devem combater o crime, que devem punir o crime, mas que, na verdade, eles são os grandes responsáveis de vários outros crimes também.
E eu posso falar muito com relação a vocês, a forma que a polícia trata a pessoa, o que não trata, o que faz, deixa de fazer. Eu não tô aqui para ficar fazendo nada, eu tô aqui para ser objetivo com os senhores. O que é isso? Pô, quem dera. Pô, Alexa, pô, quem dera se fosse Sérgio Cabral, pô, não tava morando aqui não. Daí ele tava em Mônaco, junto com o dinheiro dele lá. Mas o que é isso? Ele fala o seguinte, olha que interessantíssimo agora, tá? O livro dele, basicamente, ele fala o seguinte, o livro dele, ele fala, o que ele fala? Ele fala o seguinte, ele fala das agências criminalizantes primárias e das agências criminalizantes secundárias. Olha que legal. Não esquece mais essas palavras? Essas duas palavras me marcaram muito. Que são o seguinte, as agências criminalizantes primárias, eu estou falando do poder legislativo e do poder executivo. Eles criam as leis. Congressista, galera, cria as leis. Fala as leis. Ele senta lá, não é isso, no Congresso Nacional, fica debatendo Alexandre Frota, fica debatendo Gleisi Hoffmann, eles ficam conversando, falam, vamos querer algum crime? Vamos embora. Por isso que tem o direito penal de emergência, gente. Porque o congressista, quando ele cria um crime, ele levanta uma bandeira. Sou contra a corrupção, eu ajudo a sociedade, eu estou criando um crime. Aí você fala pro Alexandre Frota, você acha que só criar o crime basta? Ele fala, parceiro, não sei, mas estou fazendo a minha parte. É verdade. E ele vai falar para mim o seguinte, quer dizer, não falaria isso jamais, porque ele não sabe o que é isso. Mas ele falaria o seguinte, olha, eu sei que a Constituição faz os mandados criminalizantes. E eu sei que eu posso criar crimes desde que eu proteja bens jurídicos protegidos na Constituição. Faço um filminho pornô e depois faço um crime, crio um crime. Quais os crimes que o Alexandre Frota pode criar? Todos. Desde que esteja de acordo com a Constituição. Perfeito? Eu quero que vocês entendam que o legislador ele pode criar o crime que ele quiser. E o que é mais interessante, o que fala o Zaffaroni? Quais os crimes que o legislador vai escolher? Ele vai selecionar isso. Vigora o princípio da seletividade. O que é isso, gente? Já existe projeto de lei, gente, desde pós-Constituição, para criar como crimes hediondos os crimes contra a administração pública. Gente, não há dúvida nenhuma, crime de corrupção, concussão, tinha que ser crime hediondo. E vai ser crime hediondo quando? Nunca, porra. Entenderam? Porque existe a seletividade. E o que fala o Zaffaroni? Quando o congressista ele seleciona crimes, ele seleciona no sentido de quê, gente? No sentido de quê? No sentido de estigmatizar mais as pessoas. Ele usa de populismo. Então ele, através do populismo, ele vai escolher o crime que mais vai lhe dar voto e ele vai fazer o quê? Vai estigmatizar o cara. Então ele cria crimes que estigmatizam as pessoas. É o cara que rouba na rua. E aí o Zaffaroni fala as chamadas obras toscas. O que é uma obra tosca? É aquilo que a gente consegue filmar agora. Você vê aquele cara com fuzil, roubando negócio, rouba um carro, mata 30. Aí você vai no WhatsApp, aparece aquela foto daquele cara com a cabeça toda aberta. Aquilo é uma obra tosca. O cara rouba um carro. O cara rouba uma loja. Ele rouba R$1.327. E a porra do Sérgio Cabral, ele rouba R$1.327 por segundo. Nego tá comprando respirador agora a R$100 mil. Cada respirador R$100 mil. Essa porra custa quanto? Não sei. Eu sei que essa porra custa menos. É claro que custa menos. Custa muito menos. Eu achei bacana um texto, o cara falou uma coisa maravilhosa. Ele falou uma coisa legal. Falou que o vírus é igual no mundo todo, não é isso? Esse vírus do coronavírus é um só. Ele vai propalar no mundo todo. Mas ele vai ter um dom de expor os problemas de cada país de forma clara. E a gente sabe muito bem, gente, que depois do coronavírus... Vocês vão lembrar que eu vou falar agora pra vocês. O coronavírus ele vai expor pra gente uma coisa gritante. O que vai acontecer depois do coronavírus, gente? A gente vai perceber que quem vai morrer é o pobre. E segundo, que nego vai roubar pra cacete com corrupção. Se nego rouba com licitação, imagine agora contratando sem licitação. Não é isso? Então quer dizer, é uma coisa simplesmente louca que faz isso. Olha aí, ó, o Diego falando aí, ó. Tá? O cara que sabe que tá com Covid e sai na rua apertando a mão de todo mundo, comendo churrasquinho com os outros. Se ele souber, entendeu? Comete crime? Parece que sim. Parece que sim, não. Ele vai no 267 epidemia. É o Covidão, não é isso? Tem mensalão, tem petrolão, agora é Covidão. Não há dúvida nenhuma.
Isso pra mim é tão gritante. E o pior, quando a gente olhar os números de mortos, morreram 400 bilhões de pessoas. Vê quantos pobres morreram? 397 bilhões. E morreu aí 1 bilhão de ricos. Você vai ver isso. No Brasil vai ser muito claro isso, tá? E o vírus é igual para todo mundo, né? Então vamos lá. Então, André, o que faz o Alexandre Frota? Ele tem uma palavra, que é a chamada seletividade. Ele escolhe, é isso, quais os crimes que ele vai tipificar. E ele fala das agências secundárias. As agências criminalizantes secundárias são polícia, poder judiciário e agentes penitenciários. E o que me interessa é que, com relação a impor a pena a alguém, não vigora a seletividade, vigora a necessidade. Não entendi, André? Nas agências criminalizantes primárias, que é o legislador, ele pode fazer o quê? A seletividade. Ele vai escolher quais os crimes que ele vai punir. E qual é o grande problema nisso? O problema nisso é a estigmatização. Ele não vai escolher crimes do colarinho branco. Ele não vai escolher crimes de corrupção. Ele vai aumentar a pena do quê? Violência doméstica, porte ilegal de arma, tráfico de homicídio, feminicídio. Por que isso? Desculpa as meninas, pelo populismo. As pessoas gostam. Se o André fosse autor de um projeto de lei que elevou a pena que o homem quando mata a mulher, as mulheres vão adorar. Não estou dizendo que não mereça, pelo amor de Deus. Até o Supremo fez isso. Agora racismo é crime. Homofobia agora é igual a racismo. Não tem lei, mas eu faço a lei. Não estou dizendo que está certo nem errado. Estou dizendo que isso é a chamada agência criminalizante primária. Eu crio crimes através da seletividade. E o que me interessa? O que me interessa é que depois que não vai para a polícia, tem que ter a necessidade. Por que necessidade? Porque para prender alguém tem que ter o quê? O devido processo legal. Perfeito? Tranquilo? Aí que tá. Nessa seletividade e nessa necessidade, no momento que eu crio o crime e tenho que prender a pessoa, eu vou ter alguns erros aqui, né? Algum problema entre ir para o poder legislativo até o poder judiciário, ir para a polícia e ele ser preso. Nisso nasce o que, gente? Duas coisas que eu queria falar com vocês na live de amanhã. Tá aí, tá? Se a galera pedir, como estão pedindo, a gente vai e faz. Não precisa ficar pedindo, não tem problema não. Vou deixar assim, salva a live. Vai criar as chamadas cifras. O que é a cifra? Você vai ter a cifra negra, a cifra cinza, a cifra rosa, a cifra verde, a cifra amarela. São problemas que acontecem entre um momento da lei e o outro de prender e o cara cumprir a pena, que eu vou criando essas cifras. E no meio disso pode gerar o que, gente? O direito penal subterrâneo e o direito penal o quê? Paralelo. Então, próxima live a gente vai falar de mais princípios, vamos começar a falar de crimes também, vamos falar do direito penal subterrâneo, direito penal paralelo, direito penal do inimigo, direito penal do feio, ações toscas, e o que mais que tinha aqui? E a valoração paralela na esfera do profano. Imagina o cara perguntando isso. Doutor, fale sobre a valoração paralela na esfera do profano. Pegou, não é verdade? Então fica o encontro aí. Se amanhã não tiver compromisso, eu não devo ter compromisso amanhã à noite não. Então em casa, a gente faz mais uma dessa. Galera, manda pra tua galera aí, pra quem quiser. Eu vou botar um post, vocês vão ver aí. A live vai ficar salva 24 horas pro pessoal do grupo fechado. Eu salvo no YouTube e deixo pra galera fechada o tempo que eles quiserem. Já jogo no nosso grupo, quando eu falo grupo fechado, a nossa lista de transmissão. Então eu mando para eles o link lá, eles têm quando eles quiserem acesso a isso. A isso e várias outras aulas. Tô sentando a parada, é crime de ouvido, vou falar sobre isso também. Beleza, galera? Vou parar a live, faltam 50 segundos, vou parar antes para eu poder salvar esse negócio. Não esquece na live lá do Sancler, ok? Processo civil. Galera, abração, tudo de bom, tamo sempre junto. Valeu, galera!